O Flamengo pegou todo mundo de surpresa ao anunciar um empréstimo de Carlos Alcaraz para o Everton, da Inglaterra. O contrato de empréstimo é até o meio do ano, final da temporada europeia, porém, o Everton, vale lembrar, tem a obrigação de compra caso o jogador atinja uma certa quantidade de partidas ainda nesse primeiro semestre de 2025. A gente vai detalhar tudo do empréstimo de Alcaraz para o Everton aqui nesse vídeo. Mas antes, galera, clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla e vamos juntos bater essa meta de 1 milhão de inscritos do Coluna ainda em 2025. Vamos nessa, vamos no vídeo. Primeiro, vamos aos detalhes desse contrato de empréstimo. O Everton enviou a proposta para o Flamengo na madrugada de sexta-feira, depois do jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Flamengo venceu por 2-0, inclusive com o gol do Alcaraz. Então, assim que o José Botto viu a proposta do Everton, ele já chamou o Felipe Luiz, fez uma reunião com o Felipe Luiz para poder entender o que a comissão técnica planejava para o Alcaraz ao longo de 2025. Então, a conclusão foi de que o Flamengo poderia sim vender o Alcaraz, até porque na própria nota que o Flamengo divulgou no site oficial, anunciando o empréstimo, o José Botto diz que o Alcaraz ele não tem tanto espaço no esquema tático da comissão técnica atual, da comissão do Felipe Luiz. Então o Flamengo optou pela venda. Embora seja um contrato de empréstimo, essa cláusula de obrigatoriedade transforma o empréstimo praticamente numa venda. Porque para o Everton ser obrigado a comprar o Alcaraz precisa fazer somente 6 jogos ao longo desse empréstimo até o meio do ano. Ou seja, é muito fácil do Alcaraz bater. Jogador sadio, está sempre em atividade. Então é muito fácil dessa meta ser batida. Então o Flamengo internamente trata esse empréstimo praticamente como uma venda. E financeiramente dizendo, o Flamengo também viu a proposta do Everton como uma ótima oportunidade de evitar um prejuízo futuro. Porque no ano passado o Flamengo pagou aí cerca de 120, 125 milhões de reais, contando toda a operação, né? Transferência o valor pago pela transferência ao Southampton, o valor de luvas também para o staff do jogador. Num todo, a transferência custou entre 120 e 125 milhões de reais. Então, o Flamengo tinha um certo medo de ter prejuízo com o atleta, levando em consideração que o Alcaraz poderia não ter minutagem com o Felipe, reserva no Flamengo, então automaticamente o ativo Alcaraz perderia valor. Então, já para se antecipar a esse possível prejuízo, o Flamengo foi lá e aceitou essa proposta do Everton. Ou seja, essa gestão atual de BAP e José Botto espera reverter o investimento que a gestão anterior do Rodolfo Landim e do Marcos Braz fez com essa transferência do Alcaraz. O Alcaraz, inclusive, nem viajou com o elenco para Belém do Pará, onde o Flamengo joga contra o Botafogo no domingo pela Supercopa do Brasil. O jogador ficou no Rio de Janeiro, enquanto todo o restante da delegação embarcou às 4 da tarde, chegou em Belém do Pará por volta das 8 horas da noite. Tudo isso sem o Alcaraz. Da número 56 falou aqui o Wesley Ramon. Olha aí, De La Cruz também passando aqui com o seu kit chimarrão ali, parece um kit chimarrão. Jordan de Arrascaeta, novo camisa 10 rubro-negro. Chegando aqui também a dupla uruguaia, os dois meio-campistas uruguaios do Flamengo, Luiz. Juninho aí tem a chance de conquistar o primeiro título com a camisa do Flamengo. Alan vem jogando demais em 2025, 2 jogos. E aí, Danilo? Olha aí, ó. Danilo com a gente, junto com o Everton Botto e o Felipe Luiz passaram ali em frente à imprensa. A gente tentou falar com ele, mas eles não falaram com a imprensa sobre o assunto Alcaraz. Aliás, não falaram sobre nenhum assunto. Passaram concentrados em direção ao Salão Nobre do Galeão. Na tela do Coluna do Fla. Olha aí, agora, José Botto, diretor de futebol, junto também com o Felipe Luiz, técnico rubro-negro. Os dois manda-chuvas ali do futebol do Flamengo. Vou passar por ali, olha só. José Botto não falou com a imprensa, nem também. A passagem do Alcaraz pelo Flamengo foi uma passagem rápida, relâmpago, a gente pode dizer assim. Porque foram 19 jogos, 3 gols e 2 assistências. O último jogo dele pelo Flamengo foi contra o Sampaio Corrêa, que ele fez gol, inclusive. Então a gente já pode dizer que aquele gol pelo Campeonato Carioca, na quinta-feira, no Maracanã, na estreia do Flamengo em 2025 no Maracanã, foi o gol de despedida do Alcaraz. Um jogador que chegou ao Flamengo com uma contratação mais cara da história do clube, chegou com uma responsabilidade muito grande de ter que converter esse investimento alto em desempenho dentro do campo. E isso acabou que colocando uma pressão muito grande
Não à toa, o próprio Tite na época e o Felipe Luiz, os dois treinadores, disseram publicamente nas coletivas que o Alcaraz era um jogador muito ansioso, que ele estava muito afobado, querendo mostrar resultado, querendo mostrar dentro do campo, querendo fazer valer o investimento. Mas ele não conseguiu, teve dificuldade. Né? O próprio Felipe Luiz também já chegou a dizer no final da temporada passada que é um jogador jovem, que precisa de adaptação, que precisa de paciência da torcida, mas não conseguiu. Infelizmente, o Alcaraz sai do Flamengo sem ter uma passagem marcante. E agora tem uma nova oportunidade no futebol inglês. Ele que saiu do Racing da Argentina, foi para o Southampton da Inglaterra até voltar para o futebol sul-americano e jogar no Flamengo. Agora retorna para o Everton. Né? É claro, a comparação entre Flamengo e Everton ela é impossível de acontecer. Mas o futebol lá no Everton, o ambiente de futebol no Everton é totalmente mais tranquilo do que aqui no Flamengo. Aqui no Flamengo a pressão é muito grande. Aqui o jogador que o jogador que custa 120 milhões de reais, ele tem que dar resultado dentro de campo. Lá no Everton ele chega para ele chega como uma bela contratação, né, lá do time inglês para essa reta final de temporada europeia, mas é claro que a pressão lá é diferente. Lá o Everton não briga para ser campeão, o Everton não briga para não é obrigatório o Everton ficar na zona de classificação para a Champions League. Então é outro tipo de pressão lá no Everton. Então ele vai ter uma tranquilidade, o Alcaraz vai ter uma tranquilidade bem maior para poder evoluir na carreira. E o Flamengo agora, sem Alcaraz, perde uma opção no meio de campo. O Flamengo segue em 2025 sem o Alcaraz. E não à toa, essa nova gestão do Flamengo, sob as ordens de José Botto no futebol, vem fazendo uma certa reciclagem no elenco do Felipe Luiz. Não renovou com o Davi Luiz, vendeu o Fabrício Bruno para o Cruzeiro, emprestou o Carlinhos para o Vitória, está negociando o Pablo, o Lohan também. O Flamengo, a qualquer momento, o Flamengo pode anunciar o Lohan para o CSKA Moscou, a venda do Lohan para o CSKA Moscou. E é claro, você vai acompanhar tudo aqui no Coluna do Fla. E agora, dessa vez, o Flamengo empresta, vende o Alcaraz para o Everton da Inglaterra. É uma reciclagem do elenco do Flamengo para 2025. Então, para você que está acompanhando aqui o nosso vídeo no Coluna do Fla, clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla e fique ligado, ative o sininho de notificação para você ficar esperto que a qualquer momento a gente volta aqui no canal para poder anunciar uma nova, para a gente poder anunciar alguma nova notícia. Até porque o Flamengo, como eu falei, está a um passo de vender o Lohan para o CSKA Moscou da Rússia. Mais detalhes, todo o dia a dia do Flamengo no @Coluna do Fla e também aqui no nosso canal. Clica no curtir, se inscreva no canal, vamos nessa!